Olá, vamos para a nossa aula número 2 de Teoria e História da Comunicação. Hoje nós vamos ver os elementos básicos do processo de comunicação. Para cada elemento básico da comunicação, há uma função da linguagem correspondente, sendo muitos desses elementos estudados até hoje por teorias clássicas da comunicação e da linguagem. A gente vai ver quais são os elementos básicos do processo de comunicação, além de entender os conceitos de emissor, receptor, mensagem, sigla, informação, redundância, sintonia, contexto, retorno, código, sinais, canal, ruído e repertório. Vamos lá? Para iniciar, a gente precisa dizer que as funções da linguagem são utilizadas com diferentes intenções, e para cada elemento da comunicação, existe uma função da linguagem correspondente. São elas: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês o que é cada uma. Aqui. Uma janela. Aqui estamos vendo, né, uma propaganda e uma pessoa falando duas frases, né? Aqui nós temos Guaraná Antártica Black. Chegou o novo Guaraná Antártica Black. Guaraná Antártica Black é uma mistura do Guaraná Antártico que você já conhece com o sabor do açaí de frutas naturais da Amazônia, né? Aqui, para poder reforçar a imagem, além da própria a propaganda propriamente dita, tem o Guaraná, né? Que vocês estão vendo aí na própria propaganda, né? Ela está toda recheada com isso, né? E na figura do lado, né, nós temos aqui: você matou uma pessoa que eu amava e por isso também irá morrer, né? Aqui está usando bem, está bem enfatizando, né, os sentimentos e tudo mais. Vamos lá? Então, nas teses de Praga, que teve Roman Jakobson como um dos autores, o termo função aparece pela primeira vez. No trabalho, Pavot e Sarfati conceituam a função como a tarefa de um dado elemento linguístico estrutural, classe, mecanismo, com a intenção de atingir um objetivo no âmbito da comunicação humana. Dessa forma, a mensagem tenta cumprir um determinado objetivo através da organização e da sua estrutura e orientação textual. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ser difícil para mostrar isso aqui porque ele é grande, mas eu vou tentar mostrar e vou lendo também. Então, a organização da estrutura e orientação textual. Então, vamos começar com a função referencial, né? A função referencial, tá aqui. A função referencial é uma função que é dominante nas mensagens e que precisa ser observada para a identificação de outras funções. Ela sugere uma equivalência entre mensagem e contexto, pois reflete o mundo com mensagens claras, objetivas e sem ambiguidades. Linguisticamente, ela é caracterizada pela terceira pessoa, né? Como é que a gente vai fazer isso? Onde a gente vê mais essas funções referenciais? Nós vemos mais em notícias, né? Em reportagens impressas, escritas, né? Aqui no caso está mostrando que a aluna sobrevive a sobrevivente de tragédia tem alta, né? Então isso ela referencia, né, qual é o contexto de todo o texto da notícia funcionando como se fosse um chamariz para que você possa ler, né? Então, a função referencial é típica de textos descritivos, científicos e jornalísticos. Né? É onde a gente vê mais. Né? A função emotiva ou expressiva é uma função cuja mensagem é centrada no remetente. A proposta é expressar a ideia de quem fala, né? Desperta emoção, seja ela verdadeira ou não.
Linguisticamente, ela é caracterizada pela primeira pessoa e por interjeições, adjetivos, advérbios e sinais de pontuação, né? Então aqui a gente está vendo uma cena de uma novela onde a personagem está conversando com outros 5 personagens, né? Não sei se vocês veem aí o mouse, né? Nós temos aqui uma mulher, 2 homens, depois 2 mulheres, onde ela está se expressando. Né? A função emotiva ela está presente em frases de interjeições, poesias subjetivas e novelas, né? Onde a construção dialógica, né, a construção da comunicação ela é, feita, ela é baseada, ela é estabelecida por sentimentos, né, por ações. A função conativa, né, ela é orientada para o destinatário, né? Linguisticamente, ela é caracterizada pela segunda pessoa e por frases no vocativo imperativo. Lembrando que imperativo não tem primeira pessoa, né? Ela já começa na segunda pessoa do singular, né? Dando a ideia de ordem ao conselho ou ao destinatário. Conativa tem origem em conatum, termo latino que significa influenciar alguma pessoa a partir de algum esforço. Né? No caso, aqui nós temos uma propaganda da Dove, que o nosso sol nasceu para todas, né? E aqui traz 4 biotipos de mulheres bem distintas, né? Apesar de não conter nenhuma negra, né? Mas traz aqui distintas, traz uma pessoa mais atlética, né? Uma bem branca, uma outra tatuada e uma outra mais acima do peso. Então, a função conativa ela pode ser percebida nas mensagens publicitárias. Já a função fática, né, as mensagens são orientadas para o canal. O objetivo ele é prolongar ou interromper a comunicação para verificar se o canal funciona. O que essa função faz é atrair a atenção do interlocutor para confirmar a sua atenção de forma contínua. Então, aqui ó, a gente pode ver uma propaganda, né, televisiva, né, de imagem e vídeo, né, ou até mesmo um filme. A função metalinguística, ela refere-se ao código. Então, ela ocorre quando é preciso verificar se o remetente e o destinatário estão usando o mesmo código, retornando a ele, né? Então, a gente vai encontrar isso muito em dicionários e gramáticas, porque metalinguística é a explicação dela mesma, né? Função poética, né? A função poética, a mensagem está voltada para si mesma, né? Suas características físicas, sonoras e visuais. A função poética é predominante na estrutura da construção da poesia, segundo Jacobson. Dessa forma, as outras funções ficam subordinadas a ela, né? Então, olha só, aqui tem uma poesia. O que quer dizer? O que quer dizer diz, não fica fazendo o quê? Um dia eu sempre fiz. Não fica só querendo, coisa que eu nunca quis. O que quer dizer, diz. Só se dizendo num outro, porque o dia se disse, um dia vai ser feliz. Então, a função poética é percebida em obras literárias e publicitárias. Né? Então, daí você encontra também em algumas propagandas. Até mesmo aquela questão do sol nasce para todas, ela tem uma função poética também. Né? Porque, teoricamente, o sol nasce para todos. Então, o processo da comunicação conta com elementos básicos, como, por exemplo, já havíamos falado, emissor, receptor, mensagem, signo, informação, redundância, sintonia, contexto, retorno, código, sinais, canal, ruído e repertório. Além desses conceitos, foram estabelecidas funções de comunicação. E a gente vai encontrar agora os conceitos de elementos básicos da comunicação, além de aprender as funções da linguagem referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Além disso, a gente vai ver como os elementos básicos da comunicação foram abordados em teorias como a informacional e a de Jacobson. Então, elementos básicos do processo de comunicação. A gente vai ver
vai compreender os conceitos dos elementos básicos do processo de comunicação, a gente vai reconhecer as funções da linguagem e entender a relação entre os elementos básicos do processo de comunicação e as teorias de comunicação, da comunicação. Então, a gente vai ver quais são os elementos básicos do processo de comunicação, vamos conhecer os conceitos, como eu já falei, agora pela terceira vez, de emissor, receptor, mensagem, signo, informação, redundância, sintonia, contexto, retorno, código, sinal, canal, ruído e repertório. 14. Também vamos compreender as funções da linguagem, né? São 6, pois para cada elemento básico da comunicação há uma função da linguagem correspondente. Além disso, a gente vai verificar que muitos desses elementos foram abordados por teorias clássicas da comunicação e da linguagem. Certo? Então, os elementos básicos do processo comunicativo, e para a gente adentrar nesse tema dos elementos básicos no processo de comunicação, é importante que a gente tenha em mente que a comunicação é diferente de informação. Você também tem que entender que nem toda comunicação, entendida como troca de mensagens, comporta informação, né? Alguns exemplos são os poemas e as músicas, que provocam emoções e comunicam algo, mas, em geral, não informam algo, né? Isso ao menos que exista um propósito informativo, o que é diferente do objetivo original. Na Revolução Portuguesa de 25 de abril de 74, né, de 1974, uma canção foi utilizada para informar os revoltosos que as operações deveriam começar. Nesse exemplo, a canção é informativa, pois contém uma carga útil de informação. E é interessante observar que o compartilhamento de uma informação precisa de um suporte comunicacional para acontecer. Assim, a informação depende da comunicação, mas pode haver comunicação sem troca de informação, como nas situações em que grupos de pessoas compartilham experiências. Ao longo da história das teorias da linguagem e das teorias da comunicação, modelos diversos apresentaram os elementos básicos do processo de comunicação, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que a comunicação aconteça. Uma conversa é uma situação de comunicação, por exemplo, pois nela existem esses elementos. Então, vamos lá para os 14 elementos? São eles. 1. Emissor. Emissor é aquele que produz e emite a mensagem. Por exemplo, agora, sou Joe. Toda mensagem tem um emissor, seja ele uma pessoa ou uma organização complexa que envolva milhares de pessoas. Receptor. Receptor é o destinatário da mensagem, quem recebe e a interpreta. Pode ser um indivíduo, um grupo, um grande público, né? Vocês. Mensagem é aquilo que o emissor transfere para o receptor. Trata-se de qualquer peça de comunicação, como uma aula, uma palestra ou um e-mail. Não é que o emissor quer dizer, e sim o que ele diz de fato. As mensagens podem ser classificadas em informais, profissionais, sonoras, audiovisuais, entre outras. Além disso, também podem ser divididas em temporais, espaciais e espaço-temporais. Signos são elementos de uma mensagem, como palavras, gestos, imagens, né? A informação é o nome técnico dado ao conteúdo da mensagem. As informações podem ser muito ou pouco informativas, dependendo do grau de novidade. Sintonia não quer dizer o simples entendimento da mensagem. A sintonia, ela refere-se ao fato de que o receptor precisa estar conectado física e psicologicamente à mensagem. O código ele pode ser visual, sonoro, tátil. Refere-se à linguagem que a mensagem é transmitida. Toda e qualquer linguagem falada e escrita é um código. No processo de comunicação, é necessário que o emissor use um código conhecido do receptor. No caso, a língua, né? O retorno é quando o receptor responde a mensagem se convertendo em emissor, enquanto o emissor original se torna receptor. Se diz que há um retorno ou um feedback na comunicação. Inicia-se assim uma conversação e a interação entre os dois é maior. Contexto. A comunicação ela ocorre dentro de um contexto e a mensagem depende do contexto no qual está inserida. Há o contexto interno da mensagem e o contexto externo, que seria a situação psicológica, social, histórica, entre outras. No caso da comunicação pela palavra, há o contexto verbal, relação das palavras entre si e o idioma utilizado, e o extraverbal, que são circunstâncias em que as palavras são utilizadas.
Além da interação entre as mentes, a comunicação humana também tem um princípio físico. Dessa forma, se deve verificar o aspecto intelectual e semântico e aspecto material e concreto na comunicação. Sinais. Sinais gráficos, ondas sonoras, ondas luminosas, sinais fotográficos, sinais magnéticos e ondas eletromagnéticas. Então, sinais é tudo aquilo que você não utiliza a questão verbal, né? Canal é o meio físico que transporta os sinais do emissor até o receptor. Na prática da comunicação, se percebe que existem cadeias de canais que unem o emissor ao receptor. Ao longo do processo de comunicação, o que passa através dos canais são os sinais. Isso, pois a comunicação é o processo intelectual e físico pelo qual uma dada mensagem que tem uma informação e é constituída de signos retirados de um código é transmitida de um emissor para um receptor através de um canal sob forma de sinais. Ruído. Ruído é um tipo de sinal que atrapalha a transmissão da mensagem. É uma interferência no canal de comunicação. O ruído pode ter naturezas diversas, visual, sonora, entre outras. Quando é de natureza interpretativa, se trata de um ruído semântico. Repertório é parte do código que é conhecida e utilizada por um emissor ou receptor. Para uma comunicação eficiente, é preciso que o emissor e o receptor não usem apenas o mesmo código, mas também o mesmo repertório. Trata-se do vocabulário do código, a lista de signos desse código. Redundância. Quando há a utilização de mais signos do que necessário para a transmissão de uma informação. Então, há redundância. A redundância serve para neutralizar os ruídos do canal e também para aumentar a clareza e diminuir a ambiguidade da mensagem. O excesso de redundância, no entanto, gera problemas na comunicação. Quanto maior for a taxa de informação da mensagem, menor é a taxa de redundância e vice-versa. Então, você certamente já percebeu que nos diálogos os papéis são trocados entre pessoas. Uma hora é um emissor e o outro é receptor, e depois a situação se inverte. Então, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, que vai trazer umas. Essa é a imagem que eu quero compartilhar com vocês. Então, aqui nós temos o emissor e o receptor. Então, a mensagem sempre parte do emissor para o receptor, e dentro da mensagem tem o código que é utilizado e o canal. E esse processo, todos esses três, né, o código, mensagem e canal, é chamado de referente. Para se comunicar, você dispõe de uma infinidade de recursos, tais como as palavras, as expressões fisionômicas, os gestos, os símbolos e os sinais visuais. Esses recursos são os signos. Eles podem ser divididos em signos verbais, que são palavras que constituem uma língua, e signos não verbais, os demais signos que não são palavras faladas ou escritas, como os desenhos, sons e cores, né? Vou tentar mostrar para vocês. Aqui. Aqui nós temos uma, uma placa, né? De proibido estacionar, garagem, proibido parar e estacionar, dia e noite. Até tá errado, né? Porque proibido parar e estacionar tem duas faixas, né? É aquele X, né? Aquele E com um X.
Vermelho. A primeira imagem é um exemplo de uma linguagem não verbal. A ideia de que é proibido estacionar está expressa por meio de um sinal visual, né? Inclusive, esse E com a faixa, na verdade, é proibido parar. Perdão, proibido estacionar. Porque tem diferenças entre parar e estacionar. Parar, você sai do carro. Aliás, parar não, você parou, está dentro do carro e o carro continua ligado. O estacionar não. O estacionar, você desliga o motor e sai do carro. Isso é estacionar. No caso aqui do E, com uma barra só, ele é proibido estacionar. Você pode parar, mas não pode estacionar. Então, a segunda já é um exemplo de uma linguagem verbal, porque o conteúdo está expresso por meio das palavras, né? Então, aí está dizendo que é uma garagem que é proibido, até para parar é proibido. Né? Estacionar até pode, não pode também, né? E aí, dia e noite, reforça a ideia que é para qualquer hora que não pode fazer isso. Então, um conjunto de signos se relacionam entre si de forma organizada e constituem um sistema que é chamado de linguagem. Dessa forma, é possível falar em linguagem do trânsito, da matemática, dos gestos, da música, entre outras. Já a língua se refere a outro tipo de linguagem, o único que utiliza palavras. A língua, portanto, é a linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos, uma comunidade. Outro aspecto que a gente precisa lembrar é que a informação é sempre codificada. Se alguém diz uma deliciosa eu maçã comi, a frase não tem sentido. Mas se diz eu comi uma maçã deliciosa, o conteúdo é compreendido. O código ele precisa ser conhecido e compreendido pelo receptor para que o emissor o utilize com a intenção comunicacional. Dessa forma, a gente deve compreender que a utilização de um código ele requer um acordo prévio, né, estabelecido entre o emissor e o receptor. Além disso, não pode esquecer que a sobreinformação obscurece a informação. Um exemplo disso é que a consulta a um livro imenso para a retirada de um conteúdo específico e pequeno não é o caminho mais eficiente. Então, quanto mais significados proporcionar, mais eficaz é a comunicação, ao contrário da informação. Isso quer dizer que quanto mais polissêmica e quanto mais emoções despertar, mais eficiente é a comunicação. Assim, a obra clássica Os Lusíadas é muito comunicante, mas pouco informativa. Nas ocasiões em que a comunicação é utilizada para passar uma determinada informação, a mensagem será mais eficaz quanto menos significados tiver. A informação ela reduz a incerteza no sistema e também altera esse sistema, pois as mensagens provocam um impacto no receptor. Além disso, a comunicação resulta em mudanças. Esse processo de induzir mudanças por meio da comunicação é o que se chama de persuasão. No âmbito dos elementos básicos do processo de comunicação, também é importante observar as funções da linguagem, como esse assunto é bem extenso, a gente vai ver ele mais para frente, né? Que é agora. Vou ver agora. Funções de linguagem, né? Cada função da linguagem é utilizada com diferentes intenções. Embora haja uma função que predomine, há vários tipos de linguagem que podem estar presentes no mesmo texto. Segundo o linguista russo Roman Jakobson, para cada elemento da comunicação, existe uma função da linguagem correspondente. Atualmente, é consenso que as funções da linguagem são seis: a função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conativa e a função metalinguística. O Burle foi o autor do esquema que abordava três dessas funções: referencial, fática e metalinguística. Mais tarde, o Jacobson acrescentou as outras três funções: a emotiva, a poética e a conativa. A função referencial é uma função dominante das mensagens e que precisa ser observada para a identificação das outras funções. Ela sugere uma equivalência entre mensagens e contexto, pois reflete o mundo com mensagens claras, objetivas e sem ambiguidades. A terceira pessoa do verbo é que caracteriza a função referencial linguisticamente. Essa função é identificada nos noticiários de rádio e televisão, pois a estrutura da mensagem veiculada é objetiva. A mensagem que é centrada no remetente possui uma função emotiva ou expressiva. A proposta é expressar a ideia de quem fala, despertar emoção, seja ela verdadeira ou não.
Linguisticamente, ela é caracterizada pela primeira pessoa do verbo, bem como pelo uso das interjeições, adjetivos, advérbios e sinais de pontuação. As novelas de televisão com teor melodramático exemplificam essa função, já que expressam sentimentos e emoções a fim de comover quem as assiste. Já a função conativa, ela é orientada para o destinatário. Ela se caracteriza pela segunda pessoa do verbo e por frases no vocativo e também no imperativo, dando a ideia de ordem ou conselho ao destinatário. Conativa, ela tem origem conato, né, um termo latino que significa influenciar alguma pessoa a partir de algum esforço. Dessa forma, a mensagem ela terá argumentos para persuasão muito utilizados na linguagem da propaganda. Há também as mensagens orientadas para o canal, cujo objetivo é prolongar ou interromper a comunicação a fim de verificar se o canal funciona. Trata-se da função fática. O que faz essa função é atrair a atenção do interlocutor para confirmar sua atenção de forma contínua. Essa função ela é percebida muito na televisão. Devido aos cortes e à curta duração das matérias e dos programas, percebe-se a tentativa de manter a atenção do telespectador mesmo nos intervalos comerciais. Já a função metalinguística refere-se ao código. Ela ocorre quando é preciso verificar se o remetente e o destinatário estão usando o mesmo código, retornando a ele. Basicamente, de acordo com Charles Ruby, o código é um sistema de símbolos com uma significação fixa, convencional, cujo objetivo é representar a organização dos sinais da mensagem, circulando pelo canal entre a emissão e a recepção. E por último, mas não menos importante, a função poética, onde a mensagem está voltada para si mesma, suas características físicas, sonoras e visuais. A função poética ela é predominante na estrutura da construção da poesia, por exemplo, segundo Jacobson. Dessa forma, outras funções ficam subordinadas a ela. A noção de código foi uma das maiores contribuições da teoria da comunicação para Jacobson. Ele usou essa noção como base para o desenvolvimento de sua linguística estrutural. De acordo com ele, né, essa é a frase que isso que ele escreveu. Quando li tudo que escreveram os engenheiros de comunicações sobre código e mensagem, dei-me conta de que desde há muito esses dei-me conta de que desde há muito esses dois aspectos complementares são familiares às teorias linguísticas e lógicas da linguagem, tanto aqui como a Lures. É a mesma dicotomia que encontramos sobre denominações diversas, tais como langue parole, né, língua e fala, sistema linguístico enunciado, o Science, entre outros. Então, os engenheiros de comunicação utilizavam o conceito de um código pré-determinado entre emissor e receptor. Já a linguística de Saussure usa o código de langue, mais tarde substituído por código, que possibilita uma troca de parole, mensagens entre os dois. Segundo a teoria da comunicação, o código se refere a uma transformação convencionada de termo a termo irreversível. Com essa transformação, a mensagem passa pelos processos de codificação e decodificação. O código combina os signans, né, que são significantes, com o signatum, que é o significado, e vice-versa. Para aproveitar melhor da teoria da comunicação e da linguística, na concepção de Jacobson, era preciso operacionalizar o conceito de langue de Saussure, mudando esse nome para código. Também era importante ampliar o conceito elaborado pelos engenheiros de comunicação. O código, assim, não é apenas o conteúdo cognitivo, mas o estilo dos símbolos léxicos, suas variações livres, suas elipses, seus subcódigos, né? Que não são códigos estáticos, né? Então, decifrar uma mensagem é diferente de decodificá-la, pois o decodificador é o destinador virtual da mensagem. Se ela for ser interceptada no meio por outrem, este será uma criptanalista. O código é muito importante no processo de comunicação. Ele torna possível ao receptor decodificar, compreender e interpretar a mensagem recebida. No processo de construção da mensagem, o remetente utiliza a combinação e a seleção. Assim, ele combina signos diversos que são retirados de um repertório que seja comum ao remetente e ao destinatário. O código, no entanto,
É necessário que o destinatário tenha acessado esses signos em seu repertório previamente para que a mensagem, obviamente, seja compreendida. Dessa forma, a seleção diz respeito somente ao código e não à mensagem. E os elementos básicos da comunicação em teoria. A teoria matemática, ela foi responsável por algumas elaborações que marcaram época e influenciaram vários trabalhos posteriores no campo da comunicação. Nesse contexto, o americano Claude Elwood Shannon publicou a monografia The Mathematical Theory of Communication em 1948, entre as publicações de pesquisas dos laboratórios Bell Systems, filial da empresa de telecomunicações American Telegraph and Telephone, ou AT&T. Um ano depois, a Universidade de Illinois publicou a monografia junto aos comentários de Warren Weaver, que era coordenador de pesquisa sobre as grandes máquinas de calcular durante a Segunda Guerra Mundial. Shannon propôs um esquema de sistema geral de comunicação. Para o autor, o problema da comunicação se refere a reproduzir num determinado ponto, de forma exata ou aproximada, uma mensagem selecionada em outro ponto. Você pode perceber que se trata de um esquema linear com uma origem e um fim. Assim, a comunicação seria composta por fonte de informação, que produz uma mensagem, como a palavra no telefone, codificador ou emissor, que faz da mensagem sinais com o objetivo de que ela seja transmissível. O telefone transforma a voz em oscilações elétricas. Canal, que é o meio para transportar os sinais, no caso aí o cabo telefônico. O decodificador ou receptor, que reconstrói a mensagem com base nos sinais. E, por fim, destinação, ou seja, a pessoa ou coisa para a qual a mensagem é transmitida. A gente vai ver um esquema dessa teoria nos anos 1940. A gente vai perceber que ela já trazia alguns elementos básicos do processo de comunicação estudados até hoje. Olha só, aqui nós temos uma fonte de informação que manda uma mensagem, né, que é utilizado um transmissor, que vira sinal, né, e que o sinal é recebido por um receptor, que recebe, olha só, a mensagem, né, ou seja, o destinatário recebe a mensagem, que estava originalmente lá em cima. Só que no meio da transmissão e da recepção pode haver o que chamamos de fonte de ruído, que é o que vai atrapalhar a compreensão dessa mensagem, né. Por exemplo, hoje, quando a gente conversa pelo WhatsApp, volta e meia a ligação falha, né? E a gente acaba não compreendendo o que o outro está falando. Isso é um ruído. Isso é um modelo de ruído. Mas o ruído pode ser também uma má interpretação daquilo que está sendo dito. Então, quando você não tem a interpretação completa ou nenhuma interpretação, é chamado de ruído. A intenção de Shannon era quantificar o custo de uma mensagem ao delinear um quadro matemático. Era preciso fazer a verificação de uma comunicação entre os dois polos de um sistema e observar a questão dos ruídos, ou seja, as perturbações de ordem aleatória. Esses ruídos não são desejáveis, já que impedem o isoformismo, que significa a correspondência plena entre os dois polos, né? O isoformismo ele mantém o mesmo formato. Em resumo, né, essa figura que a gente viu ilustra a questão de que em cada processo comunicativo haver sempre uma fonte ou nascente da informação, a partir da qual é emitido um sinal por meio de um aparelho transmissor. Esse sinal vai ser transportado através de um canal e ao longo dele poderá haver ruído perturbador. Ao sair do canal, o sinal é captado pelo receptor que fará a conversão em mensagem. A mensagem, por sua vez, será compreendida pelo destinatário. O Shannon teve o método de formular o teorema do canal de ruído. A base da ideia é uma melhor utilização da codificação. Dessa forma, os defeitos da cadeia energética são corrigidos com melhoramentos no rendimento da cadeia informacional. Com uma codificação ótima, é possível obter altos índices de fidelidade do canal.
A grande questão era, então, estabelecer o modo mais econômico, rápido e seguro de codificar uma mensagem, sem que a presença do ruído causasse problemas à transmissão. A partir daí, se torna evidente a existência de mais de um elemento, o código. Para o destinatário compreender o sinal de forma correta, é preciso que tanto ele quanto o receptor se refiram a um mesmo código, sistemas de regras que conferem aos sinais um valor correspondente. O Wolff usa um termo valor e não significado, devido ao sentido da comunicação referente a máquinas. Afinal, não se pode dizer que uma máquina destinatária compreende o significado do sinal, a não ser que seja em sentido metafórico. A máquina é preparada para responder a uma solicitação de uma determinada forma. Um dos códigos apresentados como opção para a transmissão das mensagens pelo canal foi o código binário. Nesse caso, os pulsos positivos, né, que é o 1, e os negativos, que são o 0, eram combinados para corresponder às letras do alfabeto. Entretanto, essa correspondência não era objeto de estudo dos engenheiros da comunicação. Seu objeto era a transmissão eficiente do sinal. Sendo assim, o Wolff, ao citar Eco, né, recorda que a teoria da informação representa um método de cálculo das unidades de sinal transmissíveis e transmitidas, e não um método para calcular as unidades de significados. Então, a noção de código é uma das limitações da teoria informacional da comunicação, pois a comunicação só existe se houver interação com o código pelo emissor e pelo receptor. Não existe mensagem sem um código. Assim, a gente pode perceber que no modelo de Shannon e de Weaver, o significado do que é transmitido não importa. Outros dois modelos de comunicação foram criados com base no modelo de Shannon e Weaver. O David King Berlow foi o responsável pelos modelos dos ingredientes da comunicação, elaborados em 1960. Ele tentou atribuir a uma dimensão sociológica a proposta dos engenheiros de comunicação. Assim, Berlow reconhece que o emissor possui algum conhecimento, que é aquele enviado pela mensagem, mas, segundo o autor, o receptor também precisa fazer um reconhecimento. Assim, ambos devem compartilhar o mesmo quadro sociocultural. Os significados eles precisam provocar sentido nos dois, um trabalho dos receptores. Com o objetivo de aplicar o modelo de Shannon e Weaver especificamente à comunicação humana, Wilbur Shanham refez a ideia original. Shanham, difícil falar assim, não, Shanham. Ele excluiu o transmissor e o receptor por considerar o emissor como a fonte da informação mais transmissor, e o destinatário como receptor mais destinatário. Você pode notar com isso que a tarefa de codificar cabe ao emissor e a de decodificar cabe ao receptor. Em relação aos ruídos, antes eles eram físicos, agora são compreendidos como semânticos também, como uma palavra não apropriada ou desconhecida. É nesse modelo que surge o fator retroalimentação, que é o feedback, cuja inspiração ocorre com a cibernética. Para otimizar a comunicação nesse caso, o emissor e receptor interagem, fazem alterações na mensagem. Em 1960, o Jacobson publica o ensaio Linguística e Poética, na revista Style and Language. Nele, o teórico realiza uma sistematização de ideias dele mesmo já publicadas anteriormente. Trata-se de seu trabalho mais difundido. O autor explica na obra que o remetente envia uma mensagem ao destinatário. Essa mensagem requer um contexto para ser considerada eficaz. E nesse contexto, por sua vez, precisa ser apreensível pelo destinatário, além de verbal suscetível de verbalização. Além disso, a mensagem requer um código que seja comum, ao menos parcialmente, ao remetente e ao destinatário. Ela também exige um contato, seja um canal físico ou uma conexão psicológica entre os remetentes e o destinatário, que permita o início e a permanência da comunicação. Isso ocorre no formato que eu vou mostrar agora para vocês.
Agora que a gente vê o esquema de comunicação do Jacobson, né? Nós temos o remetente que manda para o destinatário, num único bolo, o contexto, a mensagem, o contato e o código, né? Um único bolo. Dessa forma, o Jacobson acrescentou três elementos: contexto, contato e código, os elementos abordados por Buller, dos presentes na teoria hipodérmica, que é remetente barra emissor, mensagem para destinatário barra receptor. Com isso, ele propôs analisar a comunicação com base nos processos e na sua estrutura. Então, é preciso avaliar as propriedades da mensagem, do remetente e do destinatário, bem como se este está recebendo a mensagem de fato. Também é necessário verificar o caráter do contato entre os dois participantes do processo, o código comum entre os dois e o que há de semelhante e diferente entre as operações de codificação e decodificação. E, por fim, há o aspecto do contexto em torno da mensagem, que se refere aos dois. Trata-se de um modelo articulado sobre a teoria matemática da informação. Em relação ao modelo de Shannon e Weaver, o Jacobson eliminou a noção de codificação e decodificação, pois ele entendeu que esses elementos faziam parte do remetente e do destinatário. Além disso, fundiu a mensagem com o sinal. O modelo de telecomunicação foi adaptado por Jacobson para uma comunicação realizada entre os dois seres humanos. Então, os elementos básicos do processo de comunicação, eles variam de acordo com o modelo adotado. Os principais conceitos são vistos até hoje nos livros e manuais sobre comunicação organizacional e comunicação empresarial. A objetividade do tema facilita a sua aplicabilidade nessas áreas. Então, a gente vai ver agora um videozinho que vai fazer compreender as teorias que trataram do tema ao longo do século XX. Olá! Os elementos básicos do processo de comunicação foram abordados por diversas teorias ao longo do século XX. Vamos conhecer algumas. Segundo o modelo de comunicação de Shannon e Weaver, dos anos 40, a comunicação seria composta por fonte de informação que produz uma mensagem, como a palavra no telefone, codificador ou emissor que faz da mensagem sinais com o objetivo de que ela seja transmissível. Por exemplo, o telefone transforma a voz em oscilações elétricas. O canal, meio para transportar os sinais, como o cabo telefônico. O decodificador ou receptor que reconstrói a mensagem com base nos sinais. E, por fim, a destinação, pessoa ou coisa para a qual a mensagem é transmitida. O objetivo de Shannon era quantificar o custo de uma mensagem ao delinear um quadro matemático. Para isso, era preciso fazer a verificação de uma comunicação entre dois polos de um sistema. Observar a questão dos ruídos, ou seja, perturbações de ordem aleatória. Esses ruídos físicos não são desejáveis, já que impedem o isomorfismo, ou seja, a correspondência plena entre os dois polos. Shannon e Weaver, enquanto engenheiros de telecomunicações, estavam preocupados apenas na forma da transmissão da mensagem, para resolver problemas de ordem técnica. O conteúdo dessas mensagens não importava muito. Assim, em 1960, David King Barlow criou o modelo dos ingredientes da comunicação. Ela acrescenta questões sociológicas à proposta dos engenheiros de comunicação. Barlow reconhece que o emissor
possui algum conhecimento, aquele enviado pela mensagem, mas, segundo o autor, o receptor também precisa fazer um reconhecimento. Assim, ambos devem compartilhar o mesmo quadro sociocultural. Os significados devem provocar sentidos nos dois, uma tarefa então dos receptores. Já Wilbur Schramm, com a intenção de aplicar o modelo de Shannon e Weaver apenas no âmbito da comunicação humana, excluiu o transmissor e o receptor, por considerar o emissor como conjunto, fonte de informação mais transmissor, e o destinatário como o conjunto, receptor mais destinatário. Dessa forma, a tarefa de codificar cabe ao emissor e a de decodificar cabe ao receptor. Em relação aos ruídos, antes eles eram físicos e então passam a ser compreendidos como semânticos também, como, por exemplo, uma palavra não apropriada ou desconhecida. É neste modelo que surge a questão da retroalimentação ou feedback, cuja inspiração ocorre com a cibernética. Para otimizar a comunicação, neste caso, emissor e receptor interagem e fazem algumas alterações na mensagem. E no esquema de comunicação de Roman Jakobson, o remetente envia uma mensagem ao destinatário. A mensagem requer um contexto para ser considerada eficiente. Esse contexto precisa ser apreensível pelo destinatário, além de verbal ou ao menos suscetível de verbalização. A mensagem também requer um código que seja comum, ao menos parcialmente, ao remetente e ao destinatário. Ela também requer um contato, ou seja, um canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário que permita o início e a permanência da comunicação. Assim, Jakobson acrescentou 3 elementos: contexto, contato e código aos elementos abordados por Buller e presentes na teoria hipodérmica: remetente-emissor, mensagem, destinatário e receptor. Com isso, o autor propôs analisar a comunicação com base nos processos e na sua estrutura. Em relação ao modelo de Shannon e Weaver, Jakobson eliminou a noção de codificador e decodificador, pois entendeu que esses elementos faziam parte do remetente e destinatário. Além disso, ele fundiu a mensagem ao sinal. O modelo de telecomunicação foi adaptado por Jakobson para a comunicação realizada entre 2 seres humanos. Então, a gente agora vai compreender alguns elementos básicos do processo de comunicação, segundo a perspectiva do Roman Jakobson. Então, de acordo com o esquema de comunicação de Roman Jakobson, o remetente ele, ele manda a mensagem para alguém, certo? Então, no caso aqui, nós temos o Atílio que envia uma mensagem para sua mãe. Então, o Atílio é o remetente e o destinatário é sua mãe. Que ele mandou aqui embaixo, ó, mensagem. Oi, mãe.
A mensagem ele requer um contexto para ser considerado eficaz. Esse contexto ele precisa ser apreensível pelo destinatário, além de verbal ou suscetível de verbalização, que é o elemento do mundo extralinguístico, né? No caso, aqui ele falou: "Oi, mãe, tudo bem?", né? Então ele já sabe que está conversando com a mãe dele, está inclusive nomeando, né? Dando um título, né? Para a pessoa, pro destinatário. E ele pergunta, aproveitando muito suas férias aí em Paris, então a mensagem ele também requer um código que seja comum, ao menos parcialmente ao remetente ou destinatário, né? Aqui nós estamos vendo aquele código onde eles utilizam letras e números, né? Para ficar muito parecido com o que é apenas com escrita, né? A gente, por exemplo, se esforçar bastante, consegue ler, ó. Olá, oi mãe, tudo bem? Aproveitando muito suas férias em Paris, né? Só que aí tá misturando letras com números, né? Então, ela requer também um contato, ou seja, um canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário que permita o início e a permanência da comunicação. Por exemplo, eu não posso mandar uma mensagem "Oi, mãe" para uma pessoa qualquer, né? Tem que mandar especificamente para uma pessoa, senão não tem a permanência, né, da comunicação. Nem se você olha, essa pessoa está doida, né? Então, por isso que é necessário. Então, então é como no esquema lá, remetente ao destinatário. E no meio tem contexto barra mensagem, código, contato barra código. Então, dessa forma, o Jacobson ele acrescentou três elementos, né, que é o contexto, contato e código, os elementos abordados por Buller e presentes na teoria hipodérmica, né, que é o remetente barra emissor, mensagem e destinatário barra receptor. Então, ele propôs analisar a comunicação com base nos processos e na estrutura dela. Então, é preciso avaliar as propriedades da mensagem do remetente e do destinatário e se este está recebendo a mensagem de fato. Também é necessário verificar o caráter do contato entre os dois participantes do processo, o código comum entre os dois, o que há de semelhante e diferente entre as operações de codificação e decodificação. E, por fim, ao aspecto do contexto em torno da mensagem. E junto com aqui com o YouTube, eu vou deixar três aulas, né, que estão dois no YouTube e um para fora, para vocês complementarem com o que eu disse hoje. Então, basicamente é isso. Elementos básicos do processo de comunicação. Até a próxima aula.